Olá, este é o Assembleia Convida e temos o imenso prazer de receber o deputado Júnior Aprilante do PSB e o seu convidado, Sinésio Scarabello Filho, que é gestor de planejamento e meio ambiente de Jundiaí. Vamos falar sobre desenvolvimento regional. Sejam muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SP. É um prazer conversar com os senhores. Deputado, vamos apresentar, o seu convidado, antes de mais nada, o senhor que o conhece de longa data de Jundiaí. Olá, Jorge, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você no programa Assembleia Convida. Hoje nós temos a oportunidade, na verdade, de receber o Sinésio, engenheiro civil, professor lá de Jundiaí, uma vasta experiência na gestão pública, são quase 40 anos de vida pública, vamos dizer assim, servindo a população de Jundiaí, não só de Jundiaí, porque o Sinésio também trabalhou em outras cidades vizinhas, como Louveira, e é um engenheiro, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande e que tem uma visão muito grande de cidade. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de trazer o Sinésio para falar um pouquinho do tema importante, já que o aglomerado urbano de Jundiaí é um aglomerado muito importante do estado de São Paulo e com mais de quase 800 mil habitantes, né? Então, trabalharam juntos? Ou pelo menos em época? Então explica aí. Na verdade, eu fui secretário de obras em Jundiaí e o Sinésio era secretário de obras de Jundiaí. Então eu assumi em 2013 e ele passou o comando para mim. Eu tive sorte, né, Jorge? E agora eu estou como deputado estadual e o Sinésio está como, na verdade não é mais secretário, ele é um gestor, né, de uma pasta importante, que é o planejamento urbano e meio ambiente lá. Então ele está uma secretaria, uma pasta, mas hoje é unidade de gestão, né, Sinésio? Tem um nome diferenciado, mais moderno, vamos dizer assim. Explique. Mas apanha como secretário, viu, Jorge? Olha, secretário, gestor, engenheiro, professor, Sinésio, vamos falar desse desafio que é para uma cidade como Jundiaí, para quem não conhece Jundiaí, que fica aí entre São Paulo e Campinas, que está aí numa privilegiada esquina, se pode falar, né? Que temos aí o corredor Anhanguera-Bandeirantes, a Estrada Velha de Campinas. Fale para a gente um pouquinho de Jundiaí, que o senhor conhece tão bem. Ok, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao deputado Júnior Aprilante pela oportunidade de estar aqui. Nós que em Jundiaí temos o desafio agora de conduzir lá o órgão de planejamento e também estamos atuando junto com os demais municípios do aglomerado urbano no desenvolvimento do plano de desenvolvimento urbano integrado do aglomerado. Sim. Então essa oportunidade de passar algumas informações sobre a cidade, sobre a região e sobre as nossas dificuldades, sobretudo, até porque para que a população conheça e possa contribuir com esse trabalho todo, eu fico muito grato. Sim. De fato, Jundiaí está entre a região metropolitana de São Paulo e Campinas, ao longo acho que do principal corredor rodoviário da América Latina, que é o corredor Anhanguera-Bandeirantes, e esse contexto geográfico, econômico, social, é que determina, na verdade, o desenvolvimento da cidade e da região, do aglomerado. Aos órgãos de planejamento locais, o que compete é orientar essas demandas todas para uma direção de desenvolvimento, evitando o crescimento desordenado e evitando, sobretudo, a destruição do potencial natural que a região tem. Deputado, explica para a gente também o fato de Jundiaí estar num espaço privilegiado, vamos dizer assim, mesmo estando sob digamos assim, muito próximo, né, da região metropolitana de Campinas, muito próximo da região metropolitana de São Paulo. Qual é a influência que ela sente de estar a cidade exatamente no eixo e no centro e ser também uma capital, um polo regional? Haja vista que até o nome, né, aglomerado urbano de Jundiaí. Explica pra gente como é que é essa posição e se ela se ressente de estar muito próximo de duas cidades do porte de Campinas e de São Paulo. Bom, Jorge, primeiro, Jundiaí é uma cidade de mais de 360 anos. É uma cidade antiga, né? Uma cidade tradicional. Inclusive, Campinas era um bairro de Jundiaí.
Certo, Sinésio? É isso, pouca gente sabe disso, hein? Nós tivemos um prefeito que dizia que Jundiaí tinha 2 grandes bairros, Campinas e São Paulo. Bom. Mas Campinas pertencia a Jundiaí, né? Pertencia, lá atrás pertencia. Cabriúva pertencia a Jundiaí, Itupeva, Várzea, Campo Limpo, Várzea. Né? Louveira. A emancipação dessas cidades, inclusive, foi de 63, 61, 63, mais ou menos. Não faz tanto tempo assim. Então, o aglomerado urbano é um redesenho de uma região maior que já foi constituída como município, pelo menos no quesito planejamento. Funciona assim? Um reordenamento, digamos assim? Ele tem funcionado mais recentemente em torno de temas específicos. Agora, com o aglomerado instituído e com o esforço de elaboração desse plano de desenvolvimento urbano integrado, eu acho que isso vai melhorar muito. Existem, de fato, temas e questões que são regionais, como estávamos conversando agora há pouco, a própria despoluição do Rio Jundiaí. Esse é um capítulo à parte. Eu queria até sobre os temas falar mais até no próximo bloco, mas só para as pessoas entenderem o que vem a ser o aglomerado urbano, né? Isso é importante, posicionar a cidade. Exatamente. As pessoas entendem o aglomerado de uma forma como uma maneira de se fortalecer para fazer pressão política, ter mais força para reivindicar recursos, etc., do Estado. Não é de todo falso, também, existe também esse aspecto, mas mais do que isso, o aglomerado permite que os municípios pensem conjuntamente os seus problemas. Esse é o aspecto mais importante. Deputado. Eu queria até... Inclusive abrir o diálogo e fazer perguntas ao nosso convidado aqui. Até dando uma continuidade na pergunta sua, eu costumo dizer que o aglomerado urbano de Jundiaí, que são quase 800 mil habitantes, distribuídos em 7 municípios. Logicamente, o município de Jundiaí é o maior, com 400 mil habitantes. Depois vem Várzea Paulista, com em torno de 120 mil habitantes. Campo Limpo, em torno de 80, 85 mil habitantes. E depois os demais municípios. Esses municípios são mais populosos porque tem os trilhos da ferrovia? Linha de trem. Seria linha de também. Trem É o fato. E vindo para São Paulo, vamos dizer assim. Tá. Jundiaí, São Paulo. Jundiaí é a ponta da linha. É o final da linha. Inclusive Ou a linha 7 do Ou o começo da linha. A linha 7 do Rubi. Tá. Depois Cabriúva, Itupeva, Louveira e Jarinu. Exatamente. E eu até brinco, né? Se você pegar os 3 principais aeroportos do Brasil, Cumbica, né? Guarulhos, Congonhas, São Paulo e Viracopos, que vai ser o maior aeroporto de carga e de passageiros ao longo desses investimentos que estão sendo feitos lá, da América Latina, Jundiaí forma um triângulo, e Jundiaí está bem, né? No meio, né? Sinésio, me corrige se eu estiver errado. Está bem no meio. Então, olha a importância do aglomerado urbano de Jundiaí, fora as grandes rodovias, Bandeirantes, Anhanguera, a própria rodovia Dom Pedro, que passa ali por Jarinu, ali, que também é um município do aglomerado urbano de Jundiaí. Então, as características dessa região e as influências de um município no outro, elas são evidentes, são claras. Quantas pessoas se deslocam diariamente de Campo Limpo, de Várzea, para ir trabalhar em Jundiaí e outros municípios. São as questões de saúde, mobilidade urbana, segurança pública, educação, meio ambiente, né? Vamos falar logo. São todas questões pertinentes e importantes. Então não adianta Jundiaí ter um controle, uma coordenação dos trabalhos, um crescimento ordenado, sustentável. Se o vizinho do lado não faz a lição de casa. Os vizinhos que estão tão próximo e influem positivamente e negativamente no outro município. Então não dá para pensar como se fosse uma ilha. Cada município é uma ilha e um abraço. Não? Todo é um aglomerado urbano, né? Sim. Para o gestor público faz diferença. Para o cidadão, qual é a diferença que faz? Eu pergunto isso até provocando o professor Sinésio, no fato de, lá atrás, nos anos 80, o governador Franco Montoro, descentralizando o Estado, também criou
regiões administrativas, são 16 regiões administrativas, 42 regiões de governo, que depois foram montados os ERPLANs, os escritórios regionais de planejamento, e depois vieram as tais microbacias, que geram outro reordenamento do espaço, em que isso, de alguma maneira, fez chegar ao tal aglomerado. Só para a gente entender essa concatenação cronológica. Se nós observarmos, são todas iniciativas, né, e a instituição de instrumentos sempre com a finalidade de fazer com que os problemas comuns sejam pensados conjuntamente. Quer dizer, a autonomia política de cada município não é suficiente para resolver os problemas quando se trata, por exemplo, de bacia hidrográfica, que ultrapassa limites políticos. Então, há uma evolução natural. Existe, além do aglomerado, colegiado, por exemplo, existe uma APA, Área de Proteção Ambiental Jundiaí Cabriúva. Existiu um colegiado que administrava essas questões da APA conjuntamente. Depois, Campo Limpo passou a participar. Os comitês de bacias que pensam a questão de abastecimento e a questão de poluição dos rios. Então, eu acho que é uma evolução. É um novo nível de debate, se pode colocar? Eu Ou seja, consórcios operando, todos discutindo na mesma mesa? O aglomerado tem um foco mais forte para a questão urbana e para o planejamento urbano de uma forma geral. E o que o deputado Aprilante falou é muito importante, que não é possível ser uma ilha. Quer dizer, não é possível cada uma das cidades do aglomerado se isolar. Assim como não é possível o aglomerado se isolar das regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas. Quer dizer, não é possível imaginar que através de medidas de âmbito municipal você consegue, por exemplo, controlar o crescimento demográfico, o fluxo migratório que normalmente acontece nessas regiões. Não é possível. Então é preciso conduzir o planejamento de tal maneira que saiba assimilar esse fluxo. Se nós observarmos os últimos 50 anos, das 7 cidades do aglomerado, as que mais cresceram foram Várzea e Campo Limpo. Várzea e Campo Limpo. E agora, aqui se a gente mudar esse crescimento, em vez de 50 anos, pegar os últimos 20 anos, já não é Várzea e Campo Limpo. Quem está crescendo mais agora é Itupeva e Jarinu. Ou Louveira. Por quê? Porque Várzea, Campo Limpo está chegando perto da saturação. Esgotou, né? Das 7 cidades, Jundiaí é que menos cresce, seja em 50 anos, seja em 20 anos, seja em taxa anual agora. O custo da terra é maior, enfim, existe uma série de fatores que determinam essa situação. Mas é fundamental que todos os municípios reconheçam o contexto no qual estão inseridos, que é essa posição entre São Paulo e Campinas, e não é só geográfico, é o contexto geográfico, econômico, cultural, tudo isso, né? Existe uma dificuldade enorme de manter, por exemplo, nessas cidades, e é um desafio para as prefeituras, as áreas rurais. Né? É um desafio manter as áreas rurais. E tem área rural ainda em Jundiaí? E tem área rural ainda produtiva em Jundiaí, tem em Louveira, tem em Valinhos, tem em Vinhedo, tem em Itupeva. No caso de Jundiaí, produção de frutas? Produção de frutas. Isso Principalmente a produção de frutas. A força econômica de Jundiaí também ajuda na preservação. O senhor falou do Japi aqui, eu vou deixar um capítulo também aí para a Serra do Japi, que ela pertence a Jundiaí ou pertence a... São vários municípios. São vários municípios. A Serra do Japi, existe uma porção do território que é tombado pelo Condefato. Sim. Essa porção que é tombada, 50% mais ou menos está em Jundiaí, 47% está em Jundiaí, 43% está em Cabriúva, e 9% em Pirapora, do Bom Jesus, e mais ou menos 1% em Cajamar. Então, já fora do aglomerado. Mas além desses 190 quilômetros quadrados que são tombados, existe a região do entorno da serra, que também é importante. Seja em Jundiaí, há muita pressão, já estou provocando também o planejador, né? Tá. Porque a gente sabe que o entorno dessas áreas verdes são muito valorizadas. Aliás, se não houvesse lá atrás algum tipo de freio, praticamente o verde ali já estaria devastado, né? Sem dúvida. Ah, sim, o tombamento que ocorreu em 1983, foi... Eu falei 20 anos, mas tem mais, são 30 anos. Foi o principal instrumento de proteção. Evidentemente que existe pressão, sim, em todo o entorno da serra.
Mas, ao longo desses anos, por conta do tombamento e por conta de normas que foram feitas de âmbito municipal também, a serra hoje é um patrimônio reconhecido pela população da região. Quer dizer, o maior fator protetor da Serra do Japi hoje é a mobilização da própria população que reconhece aquilo como um patrimônio natural importante, né? Sim. Deputado, vamos falar sobre isso também, a Serra do Japi, a importância, aliás, de toda, a gente fala da reserva da biosfera da Mata Atlântica, aqui a nossa Serra da Cantareira, que já foi a produção, a maior produtora de água, né, aqui do sistema Cantareira, ainda é, mas vai buscar água lá em Monte Verde, em Extrema, em Minas Gerais, né? Aliás, o que sobra da água aqui do sistema Cantareira vai abastecer Jundiaí, que é uma cidade de 300%, depois a gente explica o que é isso, né? Mas fale também desta questão, desse contínuo verde que sai aqui da Serra da Cantareira, a Serra dos Cristais e abraça o Japi. Então, a Serra do Japi, ela praticamente dentro do... Jundiaí tem 400 km², mais ou menos, né? 400 e... É um grande município paulista. Agora vamos falar da capital, 1.500 km², 400 quilômetros de Jundiaí. E praticamente um terço é a Serra do Japi. Me corrija porque ele é professor, eu sou um aluno aqui. 354 km² o município e a Serra do Japi tem perto de 100 km². Então, estou arredondando um terço aí. Então, você pega a Jundiaí, é uma cidade que tem muita diversidade, né? Você tem aí uma área de preservação muito grande, você tem áreas agrícolas, você tem um forte polo industrial, logístico, você tem um comércio forte. Então é uma cidade que ela consegue conciliar as diferentes atividades comerciais, né? Atividades. Então você tem uma dificuldade ainda maior como gestor, como mandatário aí da cidade, como prefeito, né, principalmente, de controlar todos esses conflitos, esses interesses, fora as cidades vizinhas, que não tem, que são cidades mais novas, são cidades de 50, 52 anos, a maioria tem 52 anos de existência, 65 para cá, né, que não tiveram esse planejamento lá atrás. Sim. E hoje, no caso de Várzea e Campo Limpo, o planejamento é a saturação, não tem mais espaço para crescer, não tem mais espaço. E mas a tendência não seria até a verticalização dessas cidades, um crescimento, mas sem avançar no que sobrou do meio ambiente, do verde? Hoje, principalmente Campo Limpo e Várzea, a alternativa de crescimento populacional seria verticalizar, né? Porque você não tem mais espaço. Se você, no caso de Várzea especificamente, tem 35 km² Várzea. E ela divide com Campo Limpo e com Jundiaí, a maior parte em Jundiaí. E o município encostou. Você tem uma área que é o Vetor Sul, que é a Serra do Mursa, que faz parte aí da Serra dos Cristais, aí, desse maciço, que a gente, inclusive, tem um projeto de lei meu aqui para APA, para tornar a Serra do Mursa uma área de APA. Já liga o Butujuru ali? É o único espaço, o único pulmão de Várzea Paulista é a Serra do Mursa. Serra do Mursa. Então, eu quero ouvir do engenheiro e professor Sinésio também sobre isso. Quais são os limites do crescimento? Estamos falando de desenvolvimento econômico. Jundiaí continua crescendo, talvez não tanto quanto as cidades vizinhas, o entorno, mas continua crescendo. Ela continua sofrendo pressão, grandes problemas. A habitação é um deles, né? Um condomínio que não saia em Jundiaí vai procurar o limite, né? Muitas vezes a divisa ali. Isso. Não é o caso também de Jundiaí acabar empurrando essa pressão para os vizinhos, que são menores ainda em extensão, em território? De certa forma, isso já aconteceu, né? Já aconteceu. O que a gente observa, que hoje a região sofre com um problema muito sério, que é a clandestinidade, ou a irregularidade. Esse é um problema muito sério que afeta todos os municípios do aglomerado. São os loteamentos ou as ocupações urbanas clandestinas ou irregulares. E esse é um problema extremamente sério. Mas só para dar um exemplo, na década de 80, Jundiaí teve
um crescimento muito baixo. A taxa de crescimento, que até a década de 70 era da ordem de 3% a 4% ao ano, na década de 80 ficou abaixo de 1%. Estagnado. Jundiaí perdeu, no saldo migratório, perdeu 25 mil habitantes. E Várzea Paulista ganhou 25 mil habitantes no saldo migratório. Então, justamente porque Jundiaí tinha uma legislação mais rigorosa, mais restritiva, o custo da terra subia e as pessoas que não tinham recursos foram procurar moradia em Várzea, onde ainda era possível comprar lote com menos condições de infraestrutura, sim, enfim, a preços mais acessíveis. Então, há uma dificuldade muito grande de, quando se fala qual é o limite do crescimento. A história mostra que as cidades atingem uma população de saturação e a taxa de crescimento vai diminuindo. Mas esses fatores são fatores extremamente complexos que o município não consegue ter, ou a região, somente através de instrumentos que estão na mão dele, a sim, capacidade de controlar. Daí vem o papel do planejador, aí vem o papel que ele é capaz de vislumbrar 50 anos adiante. Então, o que precisa? Precisa proteger, ter de forma muito clara quais são aquelas áreas que têm um determinado potencial natural que limita o crescimento, limita o adensamento para sim, proteger a qualidade de vida, seja a água, etc. E como fazê-lo quando, por exemplo, o emprego de qualidade está em Jundiaí, mas a moradia está na cidade vizinha? Como é que é esse fluxo? Então, hoje os empregos de qualidade não estão só em Jundiaí, mas no aglomerado. Sim, né? Sim. Se a gente observar o que tem acontecido, principalmente com as cidades que têm facilidade de acesso a Anhanguera, sim, né? E agora Cabriúva, Adão Gabriel, Paulino sim, Couto, então Cabriúva está concentrando uma quantidade muito grande de bons empregos, Louveira está concentrando uma quantidade muito grande de bons empregos e por isso também sofre, né? O que atrai população, a migração ocorre justamente quando você tem a oportunidade de emprego. Então todas as cidades lutam para atrair empresas com bons empregos e atrás dela vem a população que arranja emprego. Quer dizer, uma pessoa muda de cidade se ele tiver emprego na outra cidade. Ainda dá tempo de falar do município 300%? Eu queria até que o senhor explicasse um pouco sobre a questão da água. Quando eu disse que o que vazava do Cantareira, né, o excedente do Cantareira, ia pelo Juqueri e abastecer Jundiaí região, né? O PCJ, é isso, a bacia? Lá é o comitê, é o PCJ. Jundiaí está inserido no PCJ, embora a água do manancial ali, o próprio rio Jundiaí, né? Sim. Faz parte do comitê. Mas Jundiaí teve uma gestão muito feliz na questão da água, por isso que passou por um momento de conforto quando todas as cidades sofreram. Feliz eu posso trocar por visionária? Alguém antecipou que ia faltar água em São Paulo, que ia ficar um período sem chover, e lá virou uma ilha de excelência em termos de produção de água? Sim, ela foi visionária, mas além da questão do visionário, houve uma questão importante de continuidade, por isso que foi feliz. Quer dizer, sucessivos governos deram continuidade às ações para garantir um sistema de abastecimento adequado. Sim. Então, durante muito tempo, esses governos sucessivos, todos eles investiram de alguma maneira na questão do abastecimento e conduziu a cidade à situação em que ela se encontra hoje, que não é uma situação de absoluto conforto, não é, longe de ser uma situação de absoluto conforto, mas comparado com a região, é uma situação privilegiada. Só para fechar esse bloco, temos 2 minutos comentando isso, a questão da água, quando bem tratada, né? Quando bem reservada, quando distribuída, digamos, com generosidade, mas racionalidade, e também o tratamento da água, que não basta a água servida na torneira, mas também o esgoto coletado e tratado. 100% coletado, 100% tratado, é isso? Em Jundiaí? 300%? 300%. Então, Jorge, como o professor Sinésio falou, Jundiaí, ela teve uma sequência de administrações, que tinham o mesmo planejamento, o mesmo olhar. E, principalmente, Jundiaí teve bons técnicos. Inclusive, o DAI deve ter... O DAI tem quantos anos o Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí?
Nos anos 70 ele foi criado. Nos anos 70. Então, são 30, 40 anos, vamos dizer assim. Quase 50 anos. Quase 50 anos pensando no assunto água, né? Esgoto, água, mas fundamentalmente água. Então, esse trabalho do DAI, que começou há 40, 50 anos atrás, com bons técnicos, engenheiros principalmente, permitiu que Jundiaí hoje tenha uma certa tranquilidade em relação ao abastecimento de água, né? Sim. Essa visão, esse trabalho em não permitir, principalmente ali ao longo da bacia, da represa, a ocupação desordenada, a preocupação em desapropriar as áreas lindeiras, visando aumentar aí a capacidade e a reservação da represa. Então, o Jundiaí tem um grande pulmão, no meu ponto de vista. Não sei se o Sinésio concorda com isso. Até porque boa parte da água de Jundiaí vem da Atibainha, ali tem a outorga, mas tem um pulmão muito, muito bom, né? É isso. Vamos falar mais sobre meio ambiente, aliás, de planejamento e meio ambiente, essa operação casada, né, na gestão do professor Sinésio, mas no próximo bloco do Assembleia Convida, que volta em instantes. Estamos de volta no Assembleia Convida, hoje com o deputado Júnior Aprilante, do PSB, e o seu convidado, o professor, o engenheiro Sinésio Scarabello Filho, que é gestor de planejamento urbano e meio ambiente da cidade de Jundiaí. Falávamos aqui no intervalo sobre a despoluição do rio de Jundiaí, que está ajudando, como tributário do Tietê, está ajudando a despoluir o rio Tietê também. É isso, deputado? Foi uma reportagem recente aí do Jornal Estado de São Paulo? Saiu até uma reportagem recente aí do Jornal Estado de São Paulo, acho que, salvo engano, a semana passada, falando do rio Jundiaí. O rio Jundiaí, ele nasce lá em cima, Mariporã, Atibaia, Mariporã, passa por 8 municípios, né? E acaba sendo um afluente do rio Tietê. E o rio Jundiaí, há uns anos atrás, até porque Jundiaí já estava na frente, pensando na questão do tratamento de esgoto, na coleta, afastamento e tratamento, mas Várzea e Campo Limpo, principalmente, que são cidades administradas pela Sabesp, desde 98 para cá, de 1998 para cá, não tinham o tratamento do seu esgoto. Não tinha essa preocupação, vamos dizer assim. E estavam a montante. A montante, eu também. E aí que eu sempre falo, né, na questão da ilha, né, dos municípios da mesma bacia, do mesmo aglomerado urbano, não adianta um cuidar e o outro descuidar, porque um que não faça a lição de casa. A influência é muito grande, principalmente aí na questão de meio ambiente, segurança pública e outros assuntos aí. E hoje o Rio Jundiaí é classe 2 e 3, inclusive em Várzea Paulista está tendo uma captação do Rio Jundiaí que está ajudando um abastecimento de água em Várzea Paulista. Porque Várzea é uma cidade que sempre teve muito problema com o abastecimento de água. Sim. Eu fui vice-prefeito lá e fui secretário de Serviço Público em 2005. E eu me lembro muito bem que bairros de Várzea, bairros populosos, sofriam com falta de água 10, 15 dias sem ter uma gota de água no cano, né? E a partir de algumas ações, principalmente a integração de Várzea com Campo Limpo, porque boa parte de água de Várzea vem de Campo Limpo Paulista. Isso foi normalizado até num curto espaço de tempo. 2006 não faltava mais água em Várzea. Já estamos falando de assuntos afetos ao aglomerado urbano. Abastecimento de água, saneamento básico é um deles, né? E a despoluição, inclusive, dos cursos d'água. Ainda sobre a questão ambiental, e eu estou aproveitando a expertise do engenheiro e professor Sinésio, né? Vamos beber na fonte aqui, né? Falar também do saneamento ambiental. A questão do lixo, como é que está resolvida lá? É num consórcio? É possível, digamos, que isso seja discutido numa mesma mesa com todos os prefeitos? Porque houve um tempo que era a divisa municipal, né?
E se É, o em prefeito Várzea, né? fosse de um partido e o outro do outro lado do limite municipal fosse de outro partido, não tinha nem diálogo. Aliás, não tinha monólogo, né? Isso foi superado? Ainda não. Eu acho que a questão do lixo é o desafio para todas as cidades do aglomerado, que a própria questão da despoluição do Rio Jundiaí começou nos anos 80, né, com um programa de despoluição da bacia que envolveu todas as cidades e depois de 30 anos, 30 e tantos anos... Como que era o nome? Serju. Serju. Era um Serju. comitê especial de recuperação da bacia do Rio Jundiaí. Né? Então aí participou CETESB, os 7 municípios, Campo Limpo, Várzea, Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba, Salto. Né? Essas cidades todas tinham subcomitês e em cada cidade houve... as obras evoluíram com mais ou menos velocidade. Mas o fato é que 30 anos depois todo mundo chegou lá. E o rio mudou de classe 4 para 3 e em alguns lugares para 2. O lixo, a questão dos resíduos sólidos, já houve um convênio. Durante algum tempo houve um aterro sanitário de um consórcio que ficava em Várzea. Né? CIAS. Os CIAS. E que recebeu os resíduos das cidades da região durante um bom número de anos. Até exaurir-se. Isso. E as cidades todas hoje estão conduzindo, né, os seus resíduos para outras cidades, para fora. Sim. Que é uma solução. Com alto custo, com impacto de vizinhança, com impacto no trânsito, nas estradas. Aliás, tem que lembrar que caminhão de lixo tem que cobrar a ida e a volta, porque ele só leva o lixo e volta batendo lata, como diz o motorista de táxi, né? Mas existem em todas essas cidades programas de coleta seletiva, de redução do lixo orgânico, mas a solução, e possivelmente uma solução conjunta, ela precisa começar a ser discutida agora. E o plano de desenvolvimento urbano integrado do aglomerado, certamente neste plano, esse será um dos temas que vai demandar muita discussão. Né? Sim. Deputado, sobre a questão do lixo, há como também se pensar, se discutir nesta Casa de Leis, eu digo, eu já estou puxando também para o mandato do deputado, que bem conhece não só Jundiaí, mas toda a região. É possível também colocar na mesa, na discussão, um estímulo para que os municípios venham a reciclar mais, diminuir o peso do transporte desse resíduo sólido? Sim, eu queria só, inicialmente, fazer um comentário sobre o CIAS, que é o Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário, que ficava em Várzea Paulista, o aterro sanitário, e que é uma cidade que tem 35 km², e que recebia o lixo de 6 municípios, esse consórcio. Inclusive, a maior parcela vinha de Jundiaí. Sim. Em torno de 60% do que era depositado vinha de Jundiaí. E Várzea recebia, que é o município menos 10% do tamanho de Jundiaí, vamos dizer assim, até menos, né, 8%, e recebia 60% do lixo depositado era de Jundiaí. Isso, inclusive, foi muito prejudicial à Várzea Paulista. Até que chegou o ponto que esgotou. É o limite da vida útil. Porque houve também... até pela dificuldade de espaço, a população chegou próximo do aterro sanitário, no lixão, aí, vamos dizer assim, do aterro sanitário. Então você tinha um lixão do outro lado da rua, que começou a causar uma série de problemas para os moradores vizinhos. Sim, o entorno. Né, os gases. Com alto custo para a saúde pública. Daí entra o Ministério Público, a própria mobilização dos moradores vizinhos, a Associação de Bairros, conseguiram fechar o aterro sanitário. Se faz hoje, lá um termo de ajustamento de conduta, exatamente, se faz a remediação daquela área. Né? E aí isso acabou gerando mais custos para os municípios, porque hoje todo mundo teve uma solução individual para o lixo. E agora... O que é terrível, mas mesmo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305, de 2010, né, se fala até de uma revisão da lei. Temos aqui a política estadual também, que precisa passar por uma revisão, que é a Lei 12.300. Como alcançar os municípios, pelo menos fazer cumprir, né, o que determina a lei, porque, na verdade, o governo federal vem postergando, e o problema do lixo está aí. Estamos falando de outros assuntos aqui afetos ao aglomerado urbano de Jundiaí. A questão do lixo, existe um aspecto que é muito importante. Quer dizer, hoje
existe tecnologia para dar uma destinação final para um grande volume do lixo, tecnologia adequada, mas que exige uma determinada escala. Num município pequeno, a tecnologia se torna inviável. Juntando uma população do tamanho da do aglomerado... 800 mil habitantes, 7 municípios. Passa a haver viabilidade, inclusive econômica, para gerar energia ou aproveitar o gás, enfim. São incineradores, etc. Mas existe um problema sério, que é onde colocar. Todo mundo é o que eu falei. Todo mundo Tal sabe e qual que a feira é ótima perto de casa, Isso. jamais na rua de casa. Então, Ninguém quer na frente. Né? essa é uma grande dificuldade, né? Que a população tem que amadurecer, né? A discussão do problema tem que se tornar, tem que se estender a toda a população para que a população possa amadurecer e possa saber que tem que conviver com essa situação. Todo mundo tem nas suas residências um sanitário, né? Não é possível morar sem ter um sanitário, né? A cidade também precisa resolver os seus problemas, porque na medida em que você exporta o resíduo, o lixo, não é só o custo que importa, é o mal que você está causando lá no os vetores de doenças e tudo mais, geralmente de veiculação hídrica, que acabam lotando hospitais, pronto-socorros aí. Deputado, já falamos aí da questão do meio ambiente, já falamos também de mobilidade. Mobilidade, vamos falar de mobilidade, né? Isso também é um assunto afeto ao aglomerado urbano. Aliás, melhorar o trem de subúrbio que chega até Jundiaí, até Francisco Morato, né, em alguns determinados horários. Isso é possível também discutir no aglomerado urbano? Sim, a mobilidade urbana, até por esse deslocamento, vamos dizer assim, diário, a população que trabalha, a população que estuda, a população que vai no hospital, que vai no shopping, existe um deslocamento diário muito grande. E não só com o seu veículo próprio, mas também com ônibus, própria linha de trem que corta principalmente Jundiaí, Várzea e Campo Limpo em direção a São Paulo. A mobilidade urbana, você pegar no caso da Anhanguera, que virou uma avenida, hein? Que virou no trecho, eu até brinco, no trecho entre ali divisa com Cajamar, Jundiaí, ali já chegando mais em Jundiaí, ali próximo do quartel, ali, um depósito grande de uma loja, um magazine grande do Brasil aí. E indo até Louveira é uma avenida, né? Brinco que vai ter, logo vai ter lombada e semáforo. Só falta isso. Só falta isso. No trevo de Jundiaí quase que precisa. Né? E aí que foi uma grande conquista nos últimos anos, inclusive está em pleno vapor as obras, são 3 novas alças, que é uma obra do governo do estado, através da concessionária Autoban, que foi uma ação que envolveu o município, principalmente de Jundiaí. Para melhorar o acesso aí à cidade. Não, a cidade e todo o aglomerado urbano, né? Todo o entorno usa desse trecho. Quem conhece ali próximo à rodoviária de Jundiaí, aquela grande obra que está saindo ali, né? Nós vamos ter 2 novas alças ali. E uma terceira ali próximo do trevo da Avenida Jundiaí. E isso vai ajudar muito no trevo da Avenida Jundiaí, na Anhanguera, na rodovia Anhanguera. E eu estou com 44 anos, sou natural de Jundiaí. E eu não me lembro nos últimos, 20, do 30 anos, desse porte. Um investimento desse porte por parte do governo do estado, são mais de 200 milhões de investimento, que vão implantar mais 3 transposições. Você contar, né, Sinésio, me ajuda aqui. Você contar ali do quartel, ali próximo da Casas Bahia, vamos falar ali, que é logo no início de Jundiaí, ali, você tem uma transposição. No comercial você tem uma outra antiga. Depois você tem na Avenida Jundiaí, você tem aquele no Trevo de Itu, você tem o Trevo de Itu que foi remodelado e aquele do lado. E depois você tem só ali no Traviú, no Benassi ali. Você vai ter, você vai ter mais 3, então é uma conquista. Vai ter mais 3 na região mais densa, mais importante. Aliás, é a entrada da cidade, hoje se pode falar, Avenida 9 de Julho ali, né? Do meu ponto de vista, a entrada principal da cidade, a um curto prazo, vai ser a 9 de Julho, onde tem a rodoviária. Exatamente. Você vai ter duas alças, 2 viadutos. Quem chega do interior, vamos dizer, de Campinas para Jundiaí, quem sai de Jundiaí para São Paulo. Então ali vai, do meu ponto de vista, ao longo do tempo, não sei se o Sinésio concorda, vai ser o principal trevo de entrada da cidade.
que hoje ainda é a Avenida Jundiaí. Sim. Mas porque recebe Em fluxo pouco dos tempo, dois sentidos. isso vai se modificar. Não sei Agora, se você concorda comigo. eu vou perguntar para o planejador também, ali que está ali. Tanto que concorda que Tem que já pedir aval aqui. as obras do Estado acabam exigindo do município obras Isso, complementares. verdade, A cidade está correndo hoje para complementar essas alças Valquíria. e já há uma preocupação com o aumento do volume de tráfego na 9 de julho. Agora, professor Já é Sinésio, uma a gente vê preocupação. também o crescimento da cidade ali, né? A cidade tem avançado ali, onde, junto a 9 de julho, naquele trecho, muitos espigões, muitos edifícios sendo construídos naquele pedaço ali. Isso também tem que se observar, né? O crescimento dos bairros. É uma região ali, né, nobre nessa ali da cidade. Agora, hoje, existe um aspecto, por isso que a mobilidade também é importante, que o nível de desconforto que o cidadão sente, e vem sentindo nos últimos anos, Tá. ele é muito mais consequência do aumento da frota de veículos do que do aumento da população. Quer dizer, a frota de veículos tem crescido 7, 8 vezes mais do que a população. E investir... Isso é o estado de bem-estar, isso se pode falar que causa impacto no trânsito, mas mostra a pujança, né, da população e a sua capacidade de compra, né? A economia, mas também revela a necessidade de investir em soluções de transporte coletivo. Sim. Né? Com bastante prioridade na questão do transporte coletivo, do aglomerado e dentro da cidade. Sim. E a questão da autonomia dos municípios para fazer concessões, etc., é uma dificuldade, que é um problema que valeria a pena ser bem estudado. Passa na discussão também do aglomerado urbano, o impacto que vem a ter no futuro, o trem intercidades que está fazendo gestão para chegar até Americana, quem sabe até Limeira, aproveitando os trilhos que já estão lá de Jundiaí para frente. Louveira, é isso? Esse trem, eu acho que ele será muito bem-vindo, quer dizer, ele vai reduzir o impacto negativo que se tem hoje, porque ele vai reduzir muitas viagens que são feitas para São Paulo. De carro para São Paulo, de automóvel. Né? Sim. E certamente esse trem também vai estimular o desenvolvimento das regiões próximas às estações ferroviárias das cidades, que são regiões que ao longo do tempo apresentam certa deterioração, né? Sim. E essas regiões vão passar a ser mais valorizadas. Sim. Falamos aqui, deputado, me desculpe até a interrupção, é que só temos 8 minutos e são muitos os assuntos. A gente começou falando do plano de desenvolvimento urbano integrado, né? Que é o novo. Mas eu também não posso deixar de falar aqui nessa oportunidade da questão do município de interesse turístico, né? É verdade, verdade. Vamos aproveitar também, deputado? Vamos, inclusive eu fico feliz, né? Porque o Jundiaí foi naquela primeira leva de 14 municípios. 14 municípios. A gente, na verdade, foi uma solução que a Assembleia encontrou. Aí tinha 14 municípios que tinham condições de se tornar já município de interesse turístico. E a gente fez um novo projeto de lei para os 14 municípios e Jundiaí foi contemplado já de imediato. Então, Jundiaí, na primeiro projeto de lei dos MITs, né, municípios de interesse turístico, Jundiaí está contemplado. Isso significa, para a cidade de Jundiaí, o reconhecimento do governo do estado para que Jundiaí é uma cidade que tem um potencial turístico. Sim. E quando a gente fala em turismo, a gente não fala só no turismo de passeio, mas a gente fala no turismo de negócio, no turismo religioso, no turismo de saúde, no turismo de aventura. E Jundiaí tem todo esse potencial aí. Eu acho que isso significa mais investimento, acho que não é mais investimento, são mais de 500 mil, né? Sim. Por ano, que o governo do estado, através da Secretaria de Turismo, através do Fundo Estadual de Turismo, vai investir no diretamente, município, verba carimbada para o turismo. no município de Jundiaí para fomentar o turismo local. Então, Jundiaí está ainda na frente. Lembrando também, Jorge, que nós estamos com um projeto de municípios de interesse turístico para outros municípios do aglomerado urbano de Jundiaí. Louveira é um município, Campo Limpo, Jarinu, até a cidade de Várzea Paulista, também foi um projeto de lei de minha autoria, que para transformar esses municípios do aglomerado, que tem essa aptidão, que tem esse reconhecimento, aliás, o um ideal potencial turístico, como município de interesse turístico. Professor, é possível se pensar num cluster de turismo, que quando se fala em cidades turísticas, algumas recebem milhões de turistas por ano. Eu vou dar o exemplo aqui de Aparecida.
né? Ainda mais no Só no perde ano. pro Vaticano. Pois é, né? Turismo O religioso. turismo religioso. Ganha de Fátima lá em Portugal e perde para o Vaticano. Mas algumas cidades não podem desenvolver dentro do aglomerado urbano também esse cluster que chamam, né? De um arranjo produtivo local de turismo, porque o turista não vai visitar só Jundiaí, ele também pode passar por Jarinu, por Campo Limpo. Isso é possível? É desenhado também na prancheta do professor aí? Sem dúvida, sem dúvida. Jundiaí e a região já implantou lá atrás o Circuito das Frutas, Circuito que das foi Frutas. uma medida que já tem contribuído para manter a atividade rural. E o turismo, sobretudo o turismo nessa região e nesses bairros, ele ajuda para um fator muito importante, faz com que a população tenha apreço por lugar onde mora. Sim. E essa é a maior garantia da proteção, da preservação e do desenvolvimento na direção correta. Melhora, professor, a autoestima do munícipe também, o bem receber os turistas? Melhora, sem dúvida melhora. Fora a quantidade de empregos, né? Você Serviços. gera emprego, você faz um turismo baseado nas tradições, por exemplo, Jundiaí tem bairros da Caxambu lá, Toca, da Roseira, Sim. Louveira, o Abadia. São bairros que já Jarinu. recebem turistas. Cabriúva recebe muito turista. Turistas, né? E se No isso caso de for Cabriúva, turismo religioso também? Também, tem um também. circuito, né? Que parece que passa Religioso. por Cabriúva. E lá tem a Estrada Parque, né? Estrada Tem. A Estrada Parque. Eu queria fazer um complemento nessa questão do turismo. Você pega as cidades que têm todo esse potencial, que vai ter agora esse reconhecimento do Estado, esses recursos aplicados, e você vê esse vínculo, principalmente das famílias mais antigas, tradicionais. Sim. Você pega lá na região do Caxambu, Jundiaí, você tem as festas. Então vamos destacar, a festa da uva de Jundiaí é uma das maiores festas de uva do país. Talvez perca para Caxias do Sul. Você está tendo agora em Jarinu e Atibaia, que fazem em conjunto a festa do morango. Festa do morango, Então você tem as famílias envolvidas, né? Aquelas famílias antigas, produtores. Tem uma festa do figo ali perto também. de Valinhos, Valinhos. né? Você tem em Vinhedo, uma festa da uva também forte. Então são festas tradicionais, né, de famílias tradicionais, normalmente de produtores agrícolas, Sim. que têm um amor, têm uma história com a terra, Sim. com o chão. É raiz que eu falo, é vínculo. Isso aí é amor. Daí amor é superação. Não tem preço. Não tem preço. Olha, só temos 3 minutos para encerrar nossa conversa. Eu preciso Desculpe dedicar me um estender, tempo, viu? não, Desculpe. para o nosso convidado aqui, deputado. Fala um Vamos pouco. falar de aglomerado urbano de Jundiaí, mas para os próximos 50 anos, os desafios que se colocam para o planejador. Os próximos é muito 50 tempo, né? anos é bastante tempo, né? Mas eu creio que nessa região toda, o envolvimento da população, que tem se tornado cada vez mais intenso, e à medida em que esse envolvimento vai amadurecendo e vai aumentando, é a melhor garantia que nós podemos ter do desenvolvimento. Quer dizer, o Estado, o governo, que tem que fazer a gestão, que tem que fazer a administração, tem que orientar os investimentos, ele consegue fazer uma parte. Mas se ele tiver a colaboração da população, por exemplo, hoje os recursos que o Estado, os municípios todos despendem para combater a clandestinidade e a irregularidade é muito grande. E as áreas que são ocupadas dessa maneira, para serem recuperadas, também exigem muito recurso e muito tempo. À medida em que isso for diminuindo, a cidade vai melhorando. E eu acho que é isso que nós deveríamos focalizar no futuro. Muita educação, muita informação e mostrar que o principal mal, né, da região hoje é a ocupação clandestina, é o uso irregular. Então nós precisamos ter normas claras que deem a oportunidade das pessoas usarem a sua propriedade dentro das suas potencialidades e de uma maneira com pouca burocracia para evitar justamente a clandestinidade e a irregularidade. Eu acho que no futuro eu vejo assim, uma população unida, né, e não adversária do governo, mas cooperando com o governo para conduzir a cidade na direção correta.
E o que faltou dizer para fechar aí o agradecimento ao nosso convidado, para que ele volte mais vezes aqui? Bom, primeiro agradecer aí a você, Jorge, parabéns pelo programa e principalmente pelos ensinamentos do professor, do engenheiro Sinésio, que tem aí uma história de vida dedicada ao serviço público. Não é uma coisa... Pessoa que tem a capacidade que o Sinésio tem, a propriedade que o Sinésio tem, se dedicar praticamente exclusivamente ao serviço público, nos dias de hoje não é fácil. Mas a gente precisa de gente assim que ajude aí e os municípios com esse crescimento sustentável, ordenado, disciplinado e de maneira conjunta, né? Sempre olhando para todos. Eu queria só concluir dizendo que, às vezes, hoje o Estado está mais presente, o Estado de São Paulo, o governo estadual, estão mais presentes nos municípios através todo do loteamento, do parcelamento de solo. Hoje passa pelo crivo municipal, mas passa pelos órgãos ligados ao Estado, como CETESB, cidades que são operadas pela Sabesp, o próprio GRAPROAB, que é um órgão, que é um grupo de análise de projetos habitacionais ligado ao Secretaria de Habitação do Estado. É em Plaza. Plaza e tudo mais. Isso também colabora, porque tem muito município que tem dificuldade, às vezes, de se planejar. Sim. Não tem por falta de técnicos, de capacidade técnica, às vezes. Isso eu sinto porque eu trabalhei em prefeituras grandes e prefeituras menores. Então, é uma coisa que eu identifiquei. Então, agradecer aí, obrigado aí pela oportunidade e obrigado, Sinésio, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Nós é que agradecemos, deputado Júnior Napilante, muito obrigado, volte mais vezes. Professor Sinésio também, foi um prazer conversar com o senhor, muito obrigado, viu? Eu também reitero meus agradecimentos, foi uma satisfação estar aqui discutindo com o deputado. Obrigado por sua audiência, até o próximo Assembleia Convida. Espero você.